Eu já joguei muito Minecraft nessa vida, e uma coisa que eu posso te dizer que eu adorava fazer era acionar o Wither Boss, ou simplesmente o Wither. Eu gostava muito de colocar aquelas areias de almas e as 3 cabeças de Wither Skeletons e invocar esse boss que eu considero particularmente o mais difícil até do que o Ender Dragon. Sem falar que ele é muito assustador também. E se você já não considera o Wither Boss mais assustador que o Ender Dragon, relaxa que nesse vídeo você vai mudar de opinião rapidinho. Tanto porque eu vou te explicar o que é o Wither, quanto porque eu quero te apresentar um vídeo do Marcus Yu, o criador do Him. Olá, amante do terror. Eu sou o Viral e hoje eu vou te apresentar a Wither Storm. Desde que o Minecraft Story Mode saiu, muitas pessoas conheceram a criatura chamada de Wither Storm, que até então é a versão mais ferrada do Wither Boss, que pra você ter uma ideia, o núcleo dela é um command block. Mas não vamos colocar a carroça na frente dos bois. Primeiro, o que é o Wither? No Minecraft existe a dimensão do Nether, que é tipo o inferno. É uma dimensão de fogo e lava que criaturas muito piores do que as do Overworld existem, dentre elas os Wither Skeletons. Os Wither Skeletons são esqueletos pretos que usam espadas de pedra ao invés de arco e flecha que nem os normais do Overworld. Só que a característica deles que mais chama a atenção é o efeito que eles causam em você quando te batem e causam dano, que é o efeito da decomposição. Então, falando em termos lógicos, quando um desses te acerta, você literalmente começa a decompor vivo. Tudo bem que no Minecraft isso meio que se traduz nos seus corações ficarem pretos e você começar a tomar dano. Mas se isso fosse levado um pouco mais a sério, se existisse realmente violência gráfica no jogo, você ia ver o seu próprio corpo decompondo vivo. Então esses esqueletos são muito piores do que parecem. Mas por que eu tô citando os Wither Skeletons? Porque eles são importantes para a invocação do Wither, ou melhor, o crânio deles é importante. Outro item crucial para invocar o Wither Skeleton são as areias de almas. As areias de almas não têm realmente uma lore fornecida pela própria Mojang, mas é claro que as pessoas que jogam já fazem as suas próprias teorias. No caso, a areia de almas seria uma junção de almas presas em agonia. Dá até para ver na textura delas. Tanto que quando você pisa nela dá um efeito sonoro que parecem gritos, e quando você anda sobre ela é mais lento, o que pode significar que as almas estão tentando te puxar, seja para você se juntar a elas, seja porque elas buscam salvação. Para você invocar um Wither, você precisa colocar 4 areias de almas em formato de T e em cima delas vai colocar 3 crânios de esqueleto Wither. Assim que fizer isso, ele vai ser invocado, vai ficar invulnerável por 7 segundos e depois disso vai causar uma explosão com força 7, o que vai causar mais ou menos 99 de dano. Não é à toa que assim que ele se liberta desse estado dormente, ele já começa a detonar tudo que aparece no caminho. Só que de início até parece uma destruição aleatória, e realmente é. Só que em relação a ele atacar outras entidades, ele sempre evita aquelas que são consideradas hostis ou malignas. Ele só ataca as pacíficas, ou seja, não é um genocídio aleatório, ele sabe o que tá fazendo. Pra matar o Wither não tem muito segredo, é bater nele até a vida dele zerar. Agora, como você vai fazer isso? É outros 500. Até porque os ataques do Wither se resumem nele atirando crânios explosivos em você que se te acertarem vão causar dano e o efeito de decomposição. Então você tem que estar ao mesmo tempo que tentando atingir ele lá de cima, tem que estar se preocupando em desviar dessas explosões e ainda tirar o efeito com um balde de leite se necessário. Se ainda não tá muito, o Wither também tem uma segunda fase, que é ativada assim que ele chega na metade da vida. Quando ele atinge esse estado, ele fica brilhando e se aproxima do chão, assim ficando mais fácil de você acertar ele do
chão com uma espada. Dependendo de qual versão você está jogando, se for a Bedrock, ele vai ser muito mais difícil do que a Java, e isso tá provado por A mais B pela internet toda. Na versão da Bedrock, o Wither tem um dobro de vida, os movimentos dele são bem mais erráticos e frenéticos, e na segunda fase, ele invoca o Wither Skeletons. Mas eles são bem fracotes, então não é um problema. Claro que você vai ter que lidar com mais inimigos contando com o Wither, mas não é uma grande dificuldade. E por último, quando você mata o Wither da Bedrock, ao invés dele simplesmente morrer que nem no Java, ele explode. Agora que você sabe sobre o Wither, deixa eu te falar sobre a criatura mais assustadora que provavelmente nunca vai ser adicionada no Minecraft base, o Wither Storm. Ele apareceu pela primeira vez lá no Minecraft Story Mode, como uma espécie de chefão final. Só que não bastava ser um Wither normal, tinha que ser um Wither com esteroides. Então, o criador desse Wither achou que seria uma ótima ideia colocar um bloco de comando bem no peito do Wither. Resultado, o bicho saiu do controle. Quando ele saiu do controle, ele começou a sugar todos os blocos e eventualmente pessoas daquele lugar. E cada bloco que ele suga, maior e mais forte ele fica. Até o momento que ele começa a ficar monstruoso e criar cabeças que tem umas luzes violetas saindo de dentro deles que sugam as pessoas para dentro do corpo dele. E blocos também. Ou seja, ele virou um buraco negro ambulante. Um tempo depois que o Wither Storm apareceu no Story Mode, é claro que um mod colocando o Wither Storm no Minecraft viria a existir. E de fato, ele existe. Para você conseguir invocar o Wither Storm, faz a mesma coisa que o Wither original. A diferença é que o bloco no meio, ao invés de ser uma areia de almas, tem que ser um Command Block. Quando o Wither vier à vida, ele vai vir exatamente como no Story Mode. Vai sugar todos os blocos ao redor e aumentar o seu poder. Ele tem 5 fases. A primeira fase é a que ele tá como o Wither normal, só que com o Command Block no meio. Até ele começar a sugar todos os blocos e passar para a fase 2, onde ele já tá com os blocos em volta, mas só tem um olho. Até aí, o bloco de comando ainda está exposto. Na fase 3, o bloco de comando para de ficar exposto e tentáculos aparecem em volta do corpo dele, mais especificamente 3. Ele ainda está com 2 cabeças de Wither, só a central que está como a do Wither Storm. Mas isso muda na quinta fase, onde as 3 cabeças começam a ficar iguais, e além disso, uma tempestade começa a acontecer. É aí que o nome dele começa a fazer sentido. Vários blocos começam a flutuar ao redor dele e um rugido enorme ecoa sinalizando a chegada da fase 4. A fase 5 não muda muito da fase 4, tirando que ele fica maior e os tentáculos vão para baixo do corpo. O céu agora vai escurecer por causa do Wither Storm, e quanto mais o tempo passa, mais esse efeito fica aparente. Aqui ele começa a spawnar um subchefe chamado Withered Symbiont, que é um zumbi mutante forte pra caralho. Então, além de evitar ser sugado pelo Wither Storm, você ainda tem que se preocupar com outro subchefe. Para matar o Wither Storm, você precisa de uma bomba equivalente a uma atômica, chamada Formity Bomb. A detonação dela demora 600 segundos para começar e ela precisa detonar bem dentro do Wither Storm. E só dá para fazer isso fazendo ele absorver a bomba. E assim que ela explodir, ele vai gritar de dor e finalmente morrer, né? Não, porque nada é tão simples assim, não é mesmo? Quando você detona essa bomba no Wither Storm, ele inicia a fase 6. Os tentáculos vão colocar o bloco de comando para dentro do corpo de novo, e aí a penúltima fase vai começar. Agora, além dele estar muito maior, ainda vai ter mais 2 Wither Storms saindo de dentro dele, meio que conectados com o corpo principal. O céu vai escurecer ainda mais do que na fase 5. E então, a gente chega na última fase desse bicho. A fase 7, também chamada de World Eater, ou Final Devourer. Nessa fase, aparece meio que um portal na cabeça dele, que você tem que entrar para conseguir encontrar o bloco de comando. Lá dentro é como se fosse uma outra dimensão. É um mundo inteiro só na cabeça dessa criatura, para você ver a magnitude que ela já tomou. O cérebro dela é meio que o command block, ou então um núcleo, sei lá. Uma vez que você consegue destruir o bloco, o Wither Storm finalmente morre. Agora a gente chega finalmente no vídeo do Marcus Yu. Ele começa com alguém pescando numa costa. Passando um tempo, ele pega alguma coisa. Uma cabeça humana, que eu presumo ser a cabeça de um esqueleto Wither. Essa pessoa se assusta com esse crânio e sai correndo pro barco, navegando até o meio do mar mais ou menos.
O problema é que lá no céu dá pra ver justamente a silhueta do Wither Storm, e logo depois, os tentáculos tocando a água. O cara já percebe o perigo que ele tá e começa a remar o mais rápido possível pra longe da tempestade. Mas pelo que dá pra perceber, o Wither Storm já tá nas fases finais, se não na fase final. Daí ele consegue ver uma pessoa flutuando na luz. Essa pessoa tá com vários tentáculos passando pelo corpo dela. Se fosse pra adivinhar, eu diria que essa pessoa é o Wither Symbionte, só que de um jeito bem mais macabro. Daí aparece uma imagem da Terra, do planeta. E sabe quando eu disse que o Wither Storm fica maior conforme ele vai consumindo os blocos? Então, nesse momento, ele já tá muito maior que a própria Terra, e se pá tá do mesmo tamanho que Júpiter, considerando que a gente não consegue ver o resto do corpo. Então, a essa altura, o Wither Storm já virou uma ameaça cósmica. O cara então enlouquece e começa a gritar no barco. Só que parece que tá tudo calmo. Só parece, porque logo em seguida, aquela luz de abdução do Wither Storm começa a levar ele pra cima, na direção da cabeça do monstro. Nesse momento, se você não tem uma elytra, já não tem mais nada o que fazer. A luz foi só se intensificando cada vez mais, enquanto o corpo do pobre homem era consumido pouco a pouco. A carne do seu corpo vai se desprendendo dele e se fundindo ao corpo do Wither Storm. A única coisa que sobra é um corpo esquelético e sem carne alguma, até ser completamente consumido pelo Wither Storm. Esse vídeo do Marcos Yu mostra pra gente como seria essa criatura sugando um ser vivo, só que de uma forma realista. Se ele suga os blocos da Terra um a um, então a carne de um ser vivo seria puxada pouco a pouco também, causando muita dor. Mas eu duvido que uma criatura desse tamanho ia focar tanto em um ser humano só. Se bem que esse cara era o único ser que existia ali, além do Wither Storm e do Wither Symbionte, então até que faz sentido. O Marcos Yu sempre sabe como fazer esses vídeos com essas animações realistas do Minecraft, e mostra perfeitamente como esse jogo poderia facilmente ser do gênero de terror. Eu acho que o Wither Storm é uma das, se não a criatura mais assustadora que já passou pelo Minecraft. Tudo bem que é um mod, e também ele só apareceu oficialmente no Story Mode, então não conta como no Minecraft Vanilla, mas se ele realmente existisse no Minecraft, ele seria o Boss Master, o pior de todos. Mas eu só acho que eles não adicionam porque ele seria meio impossível de matar. Se o Ender Dragon já é treta, imagina esse bicho aí. Ele deixa os outros mobs e bosses que são difíceis de matar, tipo o Warden e o Wither, no chinelo. Shoot